Calorosas saudações, e o Governo vai começar a discussão sobre proibir a utilização dos telemóveis nas escolas, pelo menos para os alunos mais novos, que nesse caso só poderiam colocar like neste vídeo assim que chegassem a casa, mas não há problema nenhum, nunca é tarde para chegar tarde. Portanto, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição e podem habilitar-se a ganhar um giveaway de 200 euros em compras na Prozis, que eu vou anunciar o vencedor no meu Instagram. O meu Instagram está aqui em cima, é novo. O antigo foi ao ar, tem mesmo que me seguir lá. Porque o antigo já não existe, não é? Bom, sem mais demoras, vamos ver o que é que o Ministério da Educação, Luís Montenegro e afins querem propor. O Governo vai testar a proibição do uso de telemóveis nas escolas. Recomenda para já que seja impedido o uso no primeiro e segundo ciclo. E algumas escolas estão a seguir a recomendação. A medida será analisada durante o ano letivo e, se a avaliação for positiva, pode tornar-se obrigatória. Os diretores das escolas receberam bem a recomendação. Entre pais e alunos, as opiniões dividem-se. Fora dos portões das escolas, o Governo quer os telemóveis longe das salas de aula e dos recreios. Eu acho que é não só necessária como urgente. Porque as crianças têm que estar concentradas naquilo que diz a professora, ou a professora, nesse caso. Eu acho que não deviam tirar os telemóveis aos alunos porque as mães que trabalham precisam de saber se eles estão bem. Não concordo, tenho que saber se ela já acordou. A primeira coisa que eu faço, ligo para ela, eu saio muito cedo. Dentro da sala eu concordo para tirar, não é? Os pais admitem que os jovens socializam menos e que nas aulas o aparelho pode prejudicar a atenção. A Confab não defende a proibição, mas a utilização controlada, um problema para debater. É assim, eu talvez tenha sido... Eu tenho 25 anos. Eu talvez tenha sido a última geração que ainda não estava completamente viciada em telemóveis a quando da faixa etária onde se querem proibir os telemóveis. Ou seja, até ao meu 5º, 6º ano, a malta não era muito viciada, porque eu andei no 5º ano até 2011, 2010, 2011, à volta disso. Portanto, 5º, 6º ano, que é até onde querem proibir, o pessoal não era assim tão viciado. Nós tínhamos telemóveis, mas não passávamos o tempo todo e não havia redes sociais. Eu acho que na altura o Instagram nem sequer estava criado, havia Facebook, mas genuinamente a gente usava aquilo para jogar Farmville, portanto, quando éramos miúdos. Mas isto para dizer, eu acho que o excesso de utilização de telemóvel é um problema. É um problema sério. Eu não sou propriamente a favor da proibição, mas a realidade é que há determinado tipo de comportamentos, nomeadamente aqueles que não são propriamente saudáveis para as pessoas, que são proibidos até determinada idade. E eu acho que é necessário, pelos efeitos que a própria utilização das redes sociais, dos telemóveis e afins tem na saúde mental dos mais novos principalmente, começar a ter este debate sobre isto em questão. Eu honestamente não vejo problema absolutamente nenhum com a proibição da utilização dos telemóveis em recinto escolar. Porque, e de um ponto de vista geral, nós, enquanto sociedade, deveríamos caminhar para utilizar menos os telemóveis. Por dois motivos. A vida é sempre melhor na realidade do que propriamente numa realidade virtual ou digital. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o ambiente digital, maioritariamente, não sempre, mas é sempre muito mais tóxico do que uma interação real. Eu vou-vos dar um exemplo. Nas redes sociais, nos comentários, as pessoas, quando divergem de opiniões, ofendem-se de uma forma completamente ridícula e mal educada. Porquê? Porque não estão frente a frente. Coisa que não acontece na vida real, porque quando estão frente a frente há o fator humano. Ou seja, o excesso de utilização destes dispositivos desumaniza-nos. A realidade é essa. Poderão dizer, mas então como é que a mãe contacta o filho? Ouçam, eu não sou velho, mas sempre que eu ou algum dos meus colegas estava doente ou partia um braço, era um minuto para chamar a auxiliar e dizer, olha, ligue lá para a mãe ou para o pai e pronto, não é? Não há assim nada de tão urgente, tirando situações médicas ou uma coisa assim do género, que justifique um aluno estar constantemente com o telemóvel. E como eu expliquei agora, não é necessário estar o dia inteiro com um telemóvel para justificar uma ocasião onde, se for preciso ligar, enfim, pode-se ligar perfeitamente a partir da escola, não é? Eu acho que não fez mal, honestamente. Depois, quando já se é mais velho, acho que não se deve proibir por uma questão
de preparar para o mundo real, não é? Porque no mundo real não há ninguém a dizer-nos para proibir, não é? Portanto, a partir de determinada idade tem que se começar a dar mais liberdade, mas por uma questão de disciplina eu não vejo com maus olhos a questão da regularização ou proibição dos telemóveis, somos muito honestos. E devemos aproveitar este primeiro passo do Governo para discutir o assunto. E, por exemplo, sabemos que o Sr. Ministro, na recomendação que enviou, fala do segundo ciclo, mas o segundo ciclo divide, na maioria dos casos, divide instalações com o terceiro. E, portanto, é algo que também será difícil de gerir. O Governo recomenda às escolas a proibição dos telemóveis. No primeiro e segundo ciclos devem estar completamente fora do recinto escolar, nem no recreio nem na sala de aula. No terceiro ciclo, o Ministério da Educação pede medidas para restringir a utilização. Para o secundário, as regras devem ser definidas em diálogo com os alunos. Os diretores de escolas públicas consideram positiva a forma como chegou a recomendação. No âmbito da autonomia, cada estabelecimento de ensino poderá trilhar o caminho a seguir. Depois aqui se calhar eu não gosto de ser tanto ao mar nem tanto à terra, não é? Portanto, eu acho que quando são mais novos, aí acho benéfico. Como estava ali um rapazinho, devia ter aí 10 anos, estava ali com a cabeça para baixo, nada contra, devia estar a jogar e etc. Mas sozinho, solitário, sem conviver, e aquilo não é caso único, não é? Acontece muitas das vezes. E as pessoas perdem vida, não é? Eu acho que... E quem diz estes casos aqui, depois massifica-se para o resto das faixas etárias. Mas eu já não concordo tanto com o fator, por exemplo, fala-se aqui de alunos de secundário, ou até e quinto e sexto ano também, mas enfim, na primária claramente, mas do quinto ano para a frente, ou do sétimo ano para a frente, eu aí já não concordo tanto. Porque, aí a malta já começa a ficar mais crescida, e a verdade é que é preciso preparar as pessoas para o mundo real, e no mundo real não vamos ter sempre uma pessoa a dizer, olha, hoje já tiveste 2 horas ao telefone ou 1 hora ao telefone de screen time e portanto já não podes utilizar o telefone mais tempo. Isso não vai acontecer, não é? Quanto muito há uma notificação do telemóvel a avisar-nos disso. Portanto, pela questão da preparação do mundo real, eu concordo que haja uma proibição para as pessoas mais novas, para as crianças mais novas, mas a partir de determinada altura eu acho que é muito mais benéfico dar-se educação para os problemas que há relativamente ao excesso de utilização dos telemóveis e afins, do que propriamente entrar numa questão proibicionista, porque a malta vai crescer e vai ganhando maturidade e na adolescência um gajo se quiser fazer, vai fazer. Desculpem lá dizer isto assim, mas a realidade é essa, não é? Portanto, tão simples quanto isso. Eu acho que essa abordagem é mais correta para os alunos que já têm mais do que 10, 11, 12 anos, não é? Portanto, mas a partir daí a abordagem já tem que ser diferente. Com os mais novinhos, honestamente era o que eu vos digo, não é? Portanto, o controle que as auxiliares, os professores e etc. têm com os alunos mais novos, dos 5 ou 6 ou até aos 10 anos, é completamente diferente do que acontece a partir daí para a frente, não é? Portanto, há aqui uma diferenciação. Nós não podemos fazer a mesma coisa que fazemos para um aluno do primeiro ou segundo ano do que se faz para o 12º, a meu ver. Cada agrupamento irá ter a sua autonomia para poder emanar essa orientação generalizada, mas de qualquer das formas eu acho que é uma boa medida. É uma deliberação do Conselho de Ministros, não é uma obrigatoriedade, não é uma obrigação, é uma recomendação. Isso tem que se saudar. Há escolas que, na verdade, já proíbem os telemóveis, a maior parte isso não acontece. Portanto, irá haver novamente este debate nas escolas. O Ministro da Educação anunciou a novidade a poucas horas do arranque do ano letivo. Isto vai ser opcional para as escolas. Isto é uma recomendação do Governo, não é a proibição. Pode vir a ser, na sequência do estudo que vamos fazer, mas para já é uma recomendação. Gosto da abordagem. Não é proibicionista, fazem a recomendação, dão liberdade de escolha às entidades escolares. Gosto da abordagem. E gosto da medida também. Acho que do ponto de vista de saúde mental vai beneficiar muitas crianças. Porque há correlação entre isso, não é? Entre a deterioração da saúde mental e o excesso de utilização de dispositivos eletrónicos, nomeadamente nas redes sociais, que quase toda a gente tem, inclusive aos mais novos. Fernando Alexandre garante que durante o ano letivo vai assegurar condições para que a medida possa ser executada e refere que a decisão, tomada com base em evidências e estudos internacionais, será analisada. Nós vamos avaliar depois o efeito desta medida e no próximo ano letivo decidiremos se ela tem que ser mais restritiva, se funcionou ou não, ou pode ser que os estudantes portugueses sejam diferentes daquilo que está a acontecer noutros países. Após um balanço, no próximo ano letivo a decisão pode ser vinculativa. Outra razão pela qual eu gosto de fazer a distinção entre os alunos mais novos e os alunos mais velhos é a questão
talvez discordem de mim, mas é a questão da utilização do telemóvel enquanto ferramenta de trabalho. Por exemplo, muitas das vezes quando necessito estudar, ou para a tese, ou seja o que for, o telemóvel é uma boa ferramenta, no sentido em que eu posso procurar informação de uma forma muito rápida a partir do telemóvel. Agora, na primária isso é necessário para fazer uma conta de multiplicação, ou a tabuada, ou etc. Pá, não, obviamente que não. Por isso é que eu faço também a diferenciação para os alunos mais velhos. Porque hoje em dia a capacidade de memorizar é importante, não digo que não, mas aquilo que nos vai fazer diferenciar a nível do mercado de trabalho e capacidades humanas e soft skills também, além da capacidade de memorização, que é importante, mas é também a capacidade de pesquisa. E o telemóvel é importante nisso. Agora, estamos a falar desse instrumento para ser utilizado como ferramenta de trabalho. E eu acho que deve ser discutido isso também. Não é só ver aquilo como questão de lazer, que pode ter consequências pejorativas nesse excesso de lazer, entre aspas, como falámos, do excesso das redes sociais e etc. Agora, volto a frisar, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Há muita ramificação aqui, não é? E muita diferenciação e especificidade. Mas enfim, digam-me vocês a vossa opinião aqui neste tópico. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.